Salve, camaradas, e bem-vindo ao pensamento de hoje. Você já ouviu falar no termo chamado Passport Bros, que seria os camaradas ou parceiros de viagem, que é aqueles camaradas que fazem canais, relatos, páginas, tendo as experiências com mulheres de outros lugares do mundo, que não na sua terra natal. E isso tem acontecido muito lá na Norte América, nos Estados Unidos, onde homens que sentem que o ambiente e o contexto está desprivilegiando o seu fenótipo, a sua beleza, o seu dinheiro, e isso tem dificultado eles a, de alguma forma, se arranjarem nesses lugares. Então, eles viajam, documentam essa viagem e, devido a esse tipo de relato geralmente colecionar boas expectativas ou o lado bom da coisa, aquilo que deu certo, muitos se convencem de que tem que imitar os Passport Bros, os camaradas viajantes aí, que fizeram a sua estabilidade financeira, conseguiram alguma liberdade geográfica com algum trabalho que é mais cômodo ou home office, e como podem trabalhar de onde quiserem, acabam então, por que não imitar o meu bro que viajou lá para aquele X país ou Y país atrás de um relacionamento estável? Qual é o principal argumento dessas pessoas que estão no lugar de origem e se deslocam para conseguir a atenção de mulheres estrangeiras? Por que não se relacionar com as daquele local, certo? Bom, esse é o tipo de prática muito comum nos países desenvolvidos e se popularizou nos Estados Unidos porque os homens de lá estavam entendendo que os instintos aí de seleção das mulheres nesses países estavam um pouco distorcidos. Que aquele homem conseguia alguma condição financeira razoável e buscava por uma parceira não estava conseguindo o resultado. Isso porque a exigência das mulheres modernas nesses países de origem ficaram muito altas segundo a visão desses caras. Então eles pensaram, por que eu vou me sujeitar a ficar melhorando em aspectos da minha vida quando eu sei que eu tenho condições razoáveis? Sim, posso conseguir uma mulher tão agradável ou mais em outro lugar ou outra parte do planeta. E esses camaradas, por sentirem que estão jogados de lado, acabam por esse motivo viajando. Já viralizou mulheres médias americanas, mulheres comuns, exigindo homens que ganham muito anualmente, ou que tenha casa, carro e todo aquele conjunto do homem de sucesso, ou algum status, ou níveis de beleza X e Y, e isso tem despertado nos homens o incômodo legítimo de que, cara, eu não vou ficar correndo atrás de uma mulher que possui diversas bandeiras vermelhas no comportamento para ficar expressando esse tipo de critério sem pudor nenhum, quando eu posso conseguir uma mulher mais tranquila ou até mesmo no molde, segundo esses homens, mais tradicional em outro país. E geralmente esses países são países subdesenvolvidos ou chamados em desenvolvimento. Isso porque os seus critérios financeiros, econômicos e de status, pelo contexto, acaba sendo um pouco mais baixo do que as mulheres americanas ou norte-americanas que têm um padrão de vida de consumo muito alto. Fazendo esse movimento de homens que sentem-se desprivilegiados no mercado sexual da sua terra natal viajarem para países como leste europeu, meio asiático e até, em alguns casos, Oriente Médio. Então, se você fizer uma busca rápida no Google, como Passport Bros e tal país, você vai ver homens relatando suas experiências na Tailândia, na Filipinas, em países do leste europeu e coisas assim. Inclusive propagandeando as suas mulheres de beleza alta que conseguiram conquistar nessas terras estrangeiras que, se fosse na Norte América, esse tipo de mulher sequer olharia na cara deles. E é um certo e curioso perfil de homem específico que busca esse tipo de migração. Geralmente é o homem negro de classe média. Exatamente. Aparentemente, o mercado sexual dentro da comunidade negra norte-americana está mega influenciável pela ideia de hipergamia, né? Que é aquela mulher que exige demais de um homem que às vezes não tem tanto assim a oferecer, mas seria um bom parceiro. Por esse motivo, a maioria desses vloggers americanos que retratam a sua vida de Passport Bros lá fora são negros. E já há dados lá fora dizendo que são os homens negros que mais casam ou saem com mulheres de fora da sua etnia. Quer dizer, em média, um homem negro tende a buscar mulheres de fora da sua comunidade do que casar com aquelas que estão dentro. Mas é importante pensar pelos dois lados. Se por um lado podemos entender que o homem negro está abandonando as mulheres da sua comunidade, né, a mulher negra norte-americana, para se relacionar com mulheres latinas ou brancas, por um outro lado é importante entender por que o homem negro não está ficando na sua comunidade.
Até porque seria, em tese, um movimento de menor esforço, certo? Porque ele está preferindo sair. Bem, um dos influencers recentemente falecidos, Kevin Samuels, fazia um trabalho de life coaching dentro do canal dele, trazendo mulheres negras para conversarem do porquê que elas não estão conseguindo se relacionar. Era um canal focado na comunidade negra norte-americana, apesar de falar de relacionamentos de modo geral. E ele chegou a uma conclusão ali, falando com centenas de mulheres ao longo das suas lives, consultas, etc., de que a mulher negra está mais exigente do que a mulher padrão americana. E um nível alto de exigência em relação a grana, status e condição financeira dentro de uma comunidade que ainda está se erguendo financeiramente, já que, em média, o homem negro ganha menos do que o homem de outras etnias. Então a mulher negra tem um padrão alto demais que o homem negro não consegue conceder. Isso são dados sociais norte-americanos, tá? Tá, mas esse passaporte bros acontece em outras escalas, tipo aqui no Brasil, por exemplo, ou precisa sair mundo afora para ter essa experiência? Olha, todo homem sabe que isso já acontece naturalmente em alguns contextos sociais, inclusive. Não só entre países, mas entre regiões do país. Pensa num país como o nosso, Brasil, continental, enfim, onde cada região é praticamente um micro país. Há homens do Sudeste ou do Sul, por exemplo, que sente que precisa fazer muito esforço para performar e chamar a atenção da mulher média nas cidades grandes, que prefere ir para o interior ou ir para regiões acima do país, como o Norte e o Nordeste, para tentar se relacionar, porque nessas regiões as mulheres estariam menos viciadas com esse padrão de vida elevado que espera dos homens, inclusive sendo mais simpáticas e receptivas aos homens, por ainda não estar acostumada a esse estilo de vida moderno que acostuma o ego feminino a isolar-se de homens comuns. Então muitos homens colecionam relatos de amigos que viajaram para o interior e conheceram uma mulher lá interessante, inclusive de beleza bonita, tranquila, personalidade boa, coisa que aqui uma mulher com esse nível de beleza já levantaria o nariz e sequer olharia na cara, porque está acostumada a ter esse assédio do ego e, portanto, sequer olharia para um homem dentre tantos outros. É aquela ideia da concorrência, certo? Quanto mais concorrência você tem num lugar, menos você fica disposto a se relacionar, porque tem opções. Então, essa migração de região para região já acontece há muito tempo. Agora, será que é um movimento que um homem que está buscando um relacionamento de alto valor deveria fazer na sua vida? Bom, eu vou deixar essa pergunta para vocês aí nos comentários. Já considerou ou cogitou viajar? É o que chamam aí de geomaxing, certo? Fazer aí a maximização geográfica do mercado dos relacionamentos. Ir para ambientes onde mulheres não estariam ainda viciadas em comportamentos de consumo com ego controlado para valorizar certos homens na sua vida. Já pensou em fazer? Conhecer alguém que fez? Acha que é um comportamento legítimo hoje em dia? Coloca a sua experiência aí, Passaporte Bro, quero saber de você. Um forte abraço, Ricardo Tomé. Fui.